Ok, pessoal. Então, a partir de agora está sendo gravado a nossa, o nosso encontro, tá? Vocês estão me escutando bem? Eu estou travando, tá boa a internet? Vocês estão vendo o slide já aí, o PowerPoint? Pra mim tá bom aqui, viu, pessoal? Tá tudo ok. Beleza. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente começou só antes de começar, 2h10, vamos até 2h55, tá? Então, vamos lá. É, o que acontece? Na, na aula passada nós falamos um pouco o histórico, né, da utilização da madeira, e falamos também algumas as vantagens e desvantagens, as principais, tá? Eu já adiantei muito conteúdo, a gente já conversei bastante, inclusive devia ter conversado menos, evoluímos muito pouco, mas vamos lá. Então, só para concluir o conteúdo de ontem, tá? Aula passada, o que é que se dá para fazer com a madeira, né? Quais são não os produtos finais, mas quais são os produtos que vocês vão encontrar derivados da madeira, tá? Quais os derivados que advêm da árvore lá do tronco, beleza? Então, veja, e cada um desses, não se preocupe, principalmente com esse trato de material para construção, né, obviamente, a gente vai estar falando posteriormente, especificamente, cada um deles, tá? Mas, só para dar início na nossa conversa, então, veja, a gente pode usar a madeira já direto como ela roliça, né, que a gente chama, o próprio tronco. A gente já pode usar direto. Muitas madeiras têm troncos finos, né? É, Eucaliptos, por exemplo, plantados aqui em Alagoas, tem o tronco bem fininho, né? E é utilizado para roliço mesmo, ele é utilizado para fazer cercas, né? Para servir de estaca para cercas, tá? É utilizado para, por exemplo, fugiu a palavra, questão de fazenda, né, que serve como cerca também para os bois, né, e vaca ficar confinado e tal. Então é utilizado muito, esqueci, fugiu a palavra agora, às vezes pode para achar é difícil. Curral, professor? Curral. Curral, serve para curral já utilizei muito, já vi muitos, né, utilizando para curral. Utiliza-se como decorativo também, é normal você ver pergolados em madeira com tronco, né? Madeira maciça no tronco mesmo. Óbvio que são troncos mais finos, né? Você não vai usar um tronco de 1 metro, né? Para fazer essas coisas, mas troncos de 20, 30 centímetros você utiliza como peças estruturais barra decorativas, né? Serve para os dois. Eu já vi parquinhos de criança, né? Com escorrega, com esses também de tronco, né, de madeira roliça, tá? Então é muito comum, acho que vocês já viram, se vocês pararem para observar a partir de agora, vocês vão ver muita coisa já em madeira roliça, tá? Mas também tem a madeira serrada, que você pega o tronco e corta geralmente em tábuas, né, pessoal? Vou chamar de tábuas aqui, mas eu tenho um incorreto, porque tábuas tem dimensões específicas para tábuas, tá? Mas você pode cortar caibro, você pode cortar ripas, né? São peças retangulares, geralmente, com dimensões diferentes, tá? E aí, a depender das dimensões, da sua largura e da sua altura, né? Da seção transversal, você vai mudando a nomenclatura. Ripa, caibro, tábua, viga, tá? E entre os outros. A gente vai comentar posteriormente. Você também pode pegar o tronco, pessoal, e ao invés de serrar, né, em peças maciças, como essa que eu citei agora, você pode também laminar o tronco, tá? A gente vai ver esse processo posteriormente. Então, você tira lâminas do tronco, é como se você botasse ele você bota ele no torno, tá? Que ele fica girando e você bota uma lâmina e aí vai saindo pequenas lâminas mesmo, o nome é lâmina, né? Vai sair pequenas lâminas de madeira, tá? E aí você faz, por exemplo, chapas de madeira compensada, né? Com todas as aparas que saem do processo de fabricação da madeira serrada ou dessas lâminas que seja, você pode utilizar para fazer também, por exemplo, painéis de madeira aglomerada, né, como é o caso do MDF, tá?
e entre outros. Ah, e se você pegar ainda e triturar essas aparas, né, só pegando as fibras, selecionando as fibras, né, e aí você tem chapa de madeira reconstruída. Eu falei errado, tá, pessoal? MDF são fibras, tá? Não são aparas. Aparas poxa, é tão usual essa utilização das placas, eu esqueci agora o nome também. Tô meio esquecido dos nomes, mas a gente vai ver, tá? Todas essas placas, todas essas madeiras serradas, a gente vai estudar um pouco específico de cada um, beleza? Além disso, além do sólido em si, que a gente utiliza muito para construção civil, e aí eu posso dizer que a construção civil a gente vai parar aí, né? Mas nós, a sociedade, utiliza várias outras coisas da madeira, né? Como celulose ou as resinas ligninas que estão presentes na madeira, né? Beleza? E aí, você utiliza a celulose para fazer pulpa, para fazer rayon, tá? Que é estilo, como se fosse uma linha, tá? Que faz tecidos com isso daí, tá? E tira até, só da celulose também, produtos, né? Vamos dizer assim, produtos químicos, né? Compostos químicos, como açúcar, álcool, né? E resinas, né? Para cola e tudo mais, beleza? Mas, finalizando aqui essa primeira introdução, vamos dar início aí a falar um pouco sobre a origem da madeira, tá? Já adianto, pessoal, que assim, eu estou fazendo esse embasamento, tá? Ninguém vai precisar decorar esses termos que eu vou citar agora, tá? Não se preocupem. Aqui é mais para embasar, tá? Para localizar, né, o que a gente utiliza da madeira no todo, tá? Serve mais para isso, para posicionar o que a gente vai estudar num todo, tá? De forma que se você, por acaso, for para uma área específica de engenharia florestal, vocês conseguem, vamos dizer assim, se especializar melhor, beleza? Mas assim, primeiro a gente vai destacar o seguinte, que de todos aquele estudo que vocês fazem no ensino médio, né, de biologia, né, de botânica, beleza? Ah, a gente só vai utilizar aqui, para a construção civil, né, os vegetais superiores, né, que são as árvores ou arbustos lenhosos, tá? Então, obviamente, grama a gente não vai usar, a não ser para acabamento, né? Eu tô falando como madeira, né? Vai se transformar em madeira, beleza? Mas é, grama, pequenas plantas, tá? Daí a gente vai esquecer, não importa nada disso pra gente. O que importa é o tronco da árvore, tá, pessoal? Então, se não tem árvore, se o vegetal não tem árvore, esquece. A gente só usa, em termos de construção civil aqui, né, o tronco da árvore. Ah, e aí, os vegetais superiores possuem, tá? As árvores especificamente possuem tronco, né? Algumas árvores, tá? Nem todas, tá? Mas algumas árvores possuem tronco. É, e o vegetal superior é aquele considerado completo, né? Com raiz, caule, folha, flores, semente, tá? E aí são chamados especificamente, o termo fenerógamos, tá? Não se preocupem, não precisa decorar, tá? Nenhum termo desse, é simplesmente vocês entenderem que para a construção civil, vegetal que a gente se importa aqui vai ser só com tronco, tá? Porque o que a gente vai focar aqui é no uso do tronco. Ah, e aí, esse tipo de vegetal, né, essa espécie, né, fenerógamos, perdão, a gente pode separar em duas, tá? Em dois tipos, em endógenas e exógenas, beleza? Ah, veja, as endógenas a gente não vai utilizar aqui na construção civil a princípio, tá? Mas existe até, inclusive, pesquisas com a utilização de bambus, que é um exemplo de árvores, né, de vegetais endógenos, tá? Ah, utilizando como fibra e tal. Mas, assim, lá na Ásia também utiliza como estrutura, inclusive, né, o bambu. Mas, assim, em termos aqui locais, tá? A gente não tem essa cultura ainda. Então, eu estou considerando que endógenas vocês podem esquecer, não se importa. O que caracteriza os vegetais endógenos, tá? É justamente o crescimento, pessoal, tá? Do caule, ele ocorre de fora para dentro,
ou seja, as partes externas do caule, no caso do tronco, do caule que seja, né? Eles vão crescendo de fora para dentro. Então, as partes mais de fora, né, são as mais antigas, beleza? E geralmente eles tem são ocos por dentro, beleza? Então tem concavidades internas. Então, para efeito do nosso curso aqui, nós vamos admitir que esse tipo de vegetal a gente não utiliza. O que a gente utiliza são chamados exógenos, né? São vegetais, são espécies específicas de vegetais exógenos, tá? E aí, nesse caso, os troncos, pessoal, tá? Se desenvolve de dentro para fora, tá? Inclusive está errado aí, eu tinha corrigido, acho que esqueci de salvar, tá? Ocorre de dentro para fora. Ou seja, a parte interna é mais antiga do que a parte externa. Então, as partes externas são mais recentes, são mais novas, tá? Ah, e aí o que acontece? Você vai tendo crescimento, tá? Do tronco à medida que os anos vão se passando, tá? E aí esse crescimento se dá pelo que a gente chama de anéis de crescimento. Então, cada ano você produz um certo anel de crescimento, ou seja, um certo acréscimo de diâmetro do tronco, beleza? Ah, e quanto mais interno, com exceção da medula, tá, pessoal? Que a gente vai ver daqui a pouco, é bem no centro mesmo, mas quanto mais interno, esses anéis de crescimento são mais antigos, são mais secos e são mais endurecidos, tá? Então, se lembra que eu falei para vocês na aula passada que uma das desvantagens da madeira é a heterogeneidade do material, tá? Na utilização da construção civil, né? Já que, como as propriedades variam muito, é ruim, se torna uma desvantagem utilizar a madeira por esse aspecto, tá? É óbvio que nada que a gente não consiga contornar, mas, por exemplo, na própria árvore, como eu falei para vocês, se você fizer um corte nos anéis, o corte, você pegar uma madeira serrada, um caibro, tá? Que você foi cortado da região mais antiga, né? Que a gente vai ver daqui a pouco o nome disso é o cerne, tá? Do tronco. Essa peça geralmente vai ter resistência, rigidez maior, tá? Do que a parte do que a gente vai chamar de alburno, tá? Que é a parte dos anéis de crescimento mais novos, tá? Que tem uma certa umidade maior. Então, dentro da mesma árvore, tá? Por conta dessa diferença entre as propriedades dos anéis de crescimento, as peças cortadas, madeiras serradas, podem ter propriedades diferentes dentro da mesma árvore, tá bom? Então, para você ver o quão heterogêneo é a madeira, tá? Ah, beleza? E aí a gente vai dividir ah, esse grupo novamente, vai ter uma nova subdivisão, tá? E aí esses termos sim são importantes, tá? Que são as gimnospermas e as angiospermas, tá? Existem alguns termos mais, vamos dizer assim, técnicos, né? Menos científicos, tá? Para elas e a gente vai comentar daqui a pouco. Mas gimnosperma, basicamente, você não tem frutos, tá? Nessas árvores. Vocês não têm frutos. Geralmente só tem a semente nua, beleza? E, e aí você tem várias subdivisões novamente, mas o que é aplicado na construção civil em grande escala, o que a gente vai considerar aqui são as coníferas, tá? Então, quando você estiver falando de árvores coníferas, você pode relacionar diretamente as gimnospermas, tá bom? Mas é comum a gente chamar coníferas, vocês vão ver que eu vou chamar muito aqui coníferas, e a outra é folhosa ou dicotiledônea, tá? Mas, vamos lá, sobre as coníferas, geralmente elas vêm de clima frio, tá? Então, a partir daí você já deve perceber que não é a maior parte aqui no Brasil, beleza? Só checar, pessoal, vocês estão me escutando bem, né? Beleza. Se quiserem comentar alguma coisa, pessoal, podem parar. Eu vi agora o comentário porque é, eu não consigo acessar o chat quando eu estou aqui no full screen da apresentação do PowerPoint, tá, pessoal? Eu não estou nem recebendo as notificações, para falar a verdade. Então, podem abrir o microfone a qualquer momento aí, tá? Fique à vontade. Então, o Palmeiras dizem que tem um construtor especializado em construções com madeira no padrão americano. Você fala o wood frame, Vitor? Wood frame é bem interessante, tá? Eu tenho alguns. O nosso escritório lá tem alguns.
Tem alguns clientes que estão investindo muito no steel frame, né? Que é uma construção tipo, bem semelhante. Eu tenho uma palestra, é, tem, vai ter uma palestra sobre wood frame. Não sei se é chalé, geralmente. Sim, chalé o pessoal faz com tronco, né? Com aqueles troncos. Ah, sim, entendi agora. Aquelas padrão americano de fazenda. Entendi. Estilo de. Entendi. É com tronco, né? Ou tronco ou meio tronco. Tem um vídeo bom sobre esse tipo de construção. Eu posso depois sugerir para vocês. Eu procuro aqui no YouTube e mando. Tá? Mas o mais comum nos Estados Unidos não é nem esse. Daí é mais comum para cabana, né? Essas coisas, né? Mas o mais comum nos Estados Unidos é wood frame, né? Você utiliza. Em inglês se chama studs. É mais ou menos do tamanho de um caibro. Tá? Que a gente vai. Se vocês não têm experiência de obra, se vocês não enxergam, a, a gente vai ver posteriormente. Tá? Tem uma palestrazinha boa, uns vídeos bons sobre wood frame. Eu mostro posteriormente. É interessante, Vitor. Tá? Se você puder depois. Agora não, porque nesse momento de pandemia, né, não estou nem indo para Palmeiras, mas é uma boa referência para a gente depois fazer visitas, né, em obras, por caso, alguma coisa do tipo, beleza? Ah, então, as madeiras coníferas, tá? As árvores coníferas, perdão, ou as madeiras advindas de árvores coníferas, geralmente são produzidas em regiões de clima mais frio. Então, você já deve ter concluído, né, corretamente, que aqui no Brasil não é a maioria. A maioria é a outra opção. Então, de tudo isso que eu falei, pessoal, vocês vão ver que vai restar duas opções, tá? Duas classificações. E é isso que vocês precisam saber. Que são as coníferas, a primeira, que estou apresentando para vocês, que não é a maior parte no Brasil, mas é muito comum no sul do Brasil, né? Onde o clima é mais frio. Beleza? Então, se você for a partir ali abaixo de São Paulo, é muito comum você ter madeira reflorestada coníferas. Tá? O pinho, né? Aquele pinho do Paraná, né? São aquelas árvores, que a gente tem foto aqui, são aquelas árvores, né? Estilo de Natal, né? Só que em países temperados, Estados Unidos e Canadá, essas árvores chegam a elevadíssimas alturas, tá? Ah, eu não vou ter nenhuma referência, mas passa de 100 metros, tá? Algumas, não, perdão, passa de 50 metros algumas árvores dessas, tá? Não sei se chega a 100 metros, não. Depois eu pesquiso melhor, tá? Mas, assim, a grande vantagem dela, tá? É, é que ela cresce rápido em relação a, a outra, a outra classificação, né, que a gente vai utilizar, vai ver posteriormente. Então, ela cresce muito mais rápido. Então, para reflorestar é mais fácil, é mais rentável, tá? E aí você consegue produzir a utilizar mais na construção, né? Sem grandes problemas, beleza? Então, é, apesar dela geralmente apresentar propriedades mecânicas inferiores à nossa outra opção, tá? E tanto é que ela é chamada de softwood, ou seja, madeira mole, tá? Por quê? Porque ela tem geralmente resistência inferior, módulo de elasticidade inferior, dureza inferior, tá? Então, apesar dela geralmente ah, ter propriedades mecânicas abaixo da outra opção, que são as dicotiledôneas, tá? Já adiantando, ah, ela tem essa vantagem de ser altamente reciclável. Tá? Então, não é por menos que em região. Esse é um outro motivo pelo qual, em regiões de clima temperado, inclusive no sul do Brasil, é mais desenvolvido o uso do sistema wood frame que eu comentei anteriormente, tá, com vocês. Então, nos Estados Unidos é muito utilizado, no sul do Brasil é a região mais utilizada no Brasil. Agora, não é apenas o único motivo isso, tá? Também tem questão cultural. Tá? Mas, por exemplo, no Brasil, onde, vamos dizer assim, é meio que uniforme, tá? No sul do Brasil, na região mais fria, que é mais. Construções de madeira são as mais comuns, beleza? São chamadas também de resinosas, e aí a outra opção vai ser chamada de folhosas. Então, veja,
você chama de gimnosperma ou angiosperma, como uma classificação mais geral, ou você pode chamar de conífera versus dicotiledôneas, tá? Ou você pode chamar de resinosas versus folhosas, beleza? Então é tudo em termos de construção. Se você falar um ou outro, dá no mesmo, beleza? Dá no mesmo. Beleza, então, exemplos do Brasil, pinho do Pará, do Paraná, né? Perdão, pinho do Paraná. Beleza? Então aí, algumas fotos que eu já mostrei. A outra opção são as angiospermas, beleza? Então, geralmente tem frutos, tá? Geralmente tem frutos. E aí pode se dividir em monocotiledôneos e dicotiledôneos, né? Então, a, eu já adiantei para vocês que o que a gente vai utilizar são as dicotiledôneas, está na Constituição Civil. Veja que esses exemplos mesmo que tem milho, trigo, a gente não está tratando nem de árvores grandes, né? Vocês sabem que vocês já viram plantação e geralmente são caules bem fininhos, né? Bem pequenos, enquanto que árvores de manga, de laranja já são troncos maiores, né? Das árvores, né? No caso. E aí, dentre essas duas, apenas as dicotiledôneas produzem madeira para construção, tá? E nem toda dicotiledôneas, são algumas dicotiledôneas, especificamente as folhosas, beleza? Como eu tinha comentado anteriormente. Então, essas dicotiledôneas folhosas, tá? Você pode chamar só de dicotiledôneas, não tem problema, tá? Aqui no curso, porque a gente já subentende que vai ser as folhosas, porque a gente já está aqui focando na construção civil, tá? Agora, óbvio, se você for conversar com um biólogo ou alguma coisa do tipo, aí você tem que ser mais específico, tá bom? Mas aqui, essa tipo de madeira é chamada de hardwood nos Estados Unidos, né? Madeira dura, beleza? É muito comum as madeiras folhosas serem classificadas como madeira de lei no Brasil, tá? E esse termo, só como curiosidade, né? Esse termo vem lá de trás, né? Da época ainda da monarquia, tá? Da colonização, inclusive, em que, devido à qualidade da madeira, tá? Porque realmente essa madeira é muito boa, pessoal. Ela tem as propriedades mecânicas dela são superiores, tá? Em média, tá? Em média, são superiores e muito às coníferas, tá? Então, elas para fazer imóveis, tá? De alto padrão, e tudo mais são excelentes. E aí, bom, quando começaram a extrair aqui para vender para a Europa, né, depois da colonização, baixou-se um decreto, né, chamando, dizendo que algumas espécies de madeira, e aí foram adicionando várias espécies posteriormente, mas fez-se um rol de espécies em que não se podia extrair a não ser com autorização do governo, da monarquia, né, no caso, tá? E aí pagando imposto e tudo mais, aí por isso que era chamado de madeira de lei, ou seja, madeiras que estão lá no decreto, né, na lei. Beleza? Você só pode extrair com autorização ou com controle do Estado, né? E aí, em termos, pessoal, de espécies, ganha disparada a quantidade de espécies, né? Conhecidas, pelo menos, tá? E boa parte é utilizada para a construção civil, tá? Aí tem um exemplo do cedro, mas aí a gente tem vários. Aqui em Alagoas, o que vai mais encontrar vão ser dicotiledôneos. Então, eu nunca encontrei coníferas aqui, tá? Porque geralmente a madeira daqui vem direto do norte, né? E norte só tem dicotiledôneo, não existe conífera. Conífera você só vai conseguir lá no sul do país, beleza? Então aí tem um exemplo de cedro, mas maçaranduba, qual é o nome daquela? Hoje tá ruim a minha cabeça, viu? Não sei se é o cansaço aqui, mas tem a Angico. Angico, exatamente, estava saindo da minha língua, certo? Aí tem várias subclassificações, tem Angico, não sei o que, Angico, eu não sei de cabeça aqui não, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma lista, tem uma lista no nosso livro até de estruturas, eu já vou adiantar para você, né, com alguma lista de classificação de madeira, com algumas propriedades, né, mecânicas, belas, mas posteriormente eu mostro quando a gente for falar das propriedades, beleza? Mas aí você tem um rol enorme de madeiras, tá? Aí, obviamente,
Nem todas dessa lista vocês vão encontrar no mercado local, tá? Vai depender de onde você estiver trabalhando. Vai variar até com a cidade, tá? Cada loja de madeira vai ter um fornecedor específico. A madeira vem lá do norte, geralmente, tá? A madeira de melhor qualidade. Tem algumas fabricadas aqui, alguns principalmente eucaliptos e tal, mas tem qualidade inferior, beleza? Ah, eu até tirei foto, eu não sei se eu consegui tirar foto. Eu tava indo pro Massagueiro, acho que no final do ano passado, aí tinha uma lista das madeiras que eles vendiam lá, e tinha maçaranduba, tinha jico, tinha... depois eu procuro e mostro para vocês. Então, É, só dando uma revisada aqui, né, pessoal? É meio que assunto de quarta série aqui, mas é importante a gente dar uma revisada rápida, né? Mas o que é que a gente vai considerar como uma árvore, né? De forma, vamos dizer assim, olhando de longe, né? Raiz, caule e copa, tá? A gente vai subdividir a árvore nessas três partes, tá? A raiz, obviamente, a gente não vai utilizar para nada na construção civil, tá? Hoje, né? Talvez como eu digo, pessoal, eu estou falando em grosso modo, tá? Talvez tenha alguma pesquisa, eu não sei, eu desconheço, mas talvez tenha alguma pesquisa aí, utilização de raízes de árvores como fibras no concreto, sei lá. Não faço ideia se vai ter ou não. É, mas, assim, a grosso modo, na construção civil não se utiliza, né? Tá? E, obviamente, a raiz é responsável por retirar os nutrientes do, do solo, né? Então ela absorve a seiva bruta e aí o tronco, né, ou o caule, transporta essa seiva bruta para cima, né? E aí também tem um objetivo, não é objetivo, o nome também tem uma função, né? A raiz também tem a função de estabilizar a árvore, né? Então ela que engasta, e aí vocês já estão acostumados com esse termo agora, né? Ela serve para engastar a árvore a, no solo, né? Eu falei que eu acho que vocês estão acostumados, porque eu acho que vocês já pagaram mecânica do solo sólidos 1. Então, pelo menos eu acho que vocês já pagaram. Então, eu acho que vocês já ouviram esse termo, que é engastado, que é simplesmente apoiado. Então, mas a raiz é responsável por engastar a árvore no solo, né? Ah, e aí tem o caule e o tronco, que é justamente o que serve pra gente, tá, pessoal? O resto a gente joga fora. É para construção civil, tá? Tô falando, né? Ah, Então é o que sustenta a copa, né? Que são aquilo lá que tem em cima, que basicamente são os ramos, né? São os galhos, vamos dizer assim, as folhas, as flores e frutos, se tiver, tá? Ah, e aí ela é responsável por conduzir esse produto para cima e é elaborada para baixo, né? Ou seja, ela faz como se fosse a tubulação, né? Que é para cima e para baixo. E também serve de estrutura para a copa, tá bom? E aí a copa em si é que é responsável por fazer fotossíntese, né, e tudo mais, vocês já sabem. Mas não vem ao caso, a gente não utiliza, tá? Então a gente tira todos os galhos, junto com os galhos, as folhas, frutos e flores e tudo mais, tá? Corta na base da árvore e pega o tronco, tá? É isso que a gente faz. Então, pra gente, a gente vai considerar o tronco, beleza? Então, só uma imagenzinha aí bem de quarta série, tá? Para vocês. Ah, E vamos lá agora estudar propriamente o tronco, tá, pessoal? Então, preste atenção, pessoal, que esses termos que a gente vai ver a partir de agora, eu vou estar falando, vou estar comentando diversas vezes, e vocês precisam estar com esses termos na ponta da língua, certo? Para saber, para conseguir interpretar o que eu estou falando rapidamente, tá? E aí conseguir acompanhar a linha de raciocínio, então você se perde. Então, veja, e é fácil porque o tronco só a gente vai separar em algumas partes, tá? Então a gente já viu que essas árvores específicas, que são as, as endógenas, né? Elas crescem de dentro para fora, ou seja, é, nessa imagem aqui a gente consegue ver os anéis de crescimento facilmente, nem sempre a gente consegue, tá, pessoal? Nem toda espécie a gente consegue ver essa demarcação bonitinha, mas então, os anéis de crescimento aqui, ó, mais ao centro, são mais antigos do que os anéis de crescimento mais ao externo, tá? No meio,
é bom destacar que no meio, ou seja, não é um anel de crescimento, não é um anel, tá, pessoal? É o meio, tá? Tem como se fosse um, um cilindro, tá? Um cilindro mole, tá? Muito, muito úmido, tá? E que não serve para gente. A gente tem que, se tiver a presença dele na nossa peça estrutural, é considerada um defeito, tá? E aí essa parte do tronco a gente chama de medula, tá? Então, nós não utilizamos de jeito nenhum a medula, beleza? Se tiver medula na sua peça de madeira, é defeito. Tá? Posteriormente vem o que a gente vai chamar de lenho, tá? Isso eu estou falando de dentro para fora, tá? Vem o lenho. O lenho é propriamente o que a gente usa, tá? Que são justamente os anéis de crescimento. Só que esse lenho nós vamos dividir em duas partes, porque em algumas árvores, não são todas, tá? Mas em algumas árvores você consegue destacar isso claramente, visualmente, mas em toda árvore você vai detectar que a partir de um certo ponto, tá? Esse lenho começa a ficar muito úmido, tá? Ou seja, é como se ele tivesse muito verde. E a parte central está mais seca, tá? Está mais antiga, está mais, vamos dizer assim, mais dura, tá? E geralmente mais escura, tá? Nem toda árvore você consegue ver que é mais escura, mas geralmente a parte do centro do tronco vai ser mais escura do que a parte externa, tá? Do lenho, especificamente, tá? E aí, a essa diferença a gente chama que essa parte mais antiga, mais escura, é o cerne, e a parte mais clara, mais úmida, mais nova, é o alburno, tá? Esses termos vocês têm que estar na ponta da língua, não para decorar, tá? Para saber, tá? Então, veja, não são muitos termos. Porque, no final das contas, o que a gente vai usar do tronco é o cerne e o alburno, tá bom? E aí você precisa saber, porque a depender de onde você corta a peça estrutural, se você cortar uma madeira estrutural próxima ao cerne, ou na região do cerne, você vai ter com certeza uma madeira mais dura, mais rígida, mais resistente do que se você cortar no alburno. Só que chega numa determinada camada, num determinado anel de crescimento, que na verdade ainda está em desenvolvimento, tá? O anel de crescimento mais externo, vamos dizer assim, ainda está em desenvolvimento. E aí, a esse anel em desenvolvimento, a gente chama de câmbio, tá? Ou, na verdade, o câmbio vai estar ali entre os anéis mais recentes e a parte interna da casca, tá? Ah, e é justamente por esse câmbio que passa a seiva, tá bom? E aí, depois desse câmbio, indo para fora, né, do tronco, você tem a casca. E a casca tem a parte externa e a parte interna. Tá? A parte externa, ela você vê aqui, né, essa parte externa é mais escura, geralmente é o que a gente vê, tá, da árvore, por fora. É uma parte morta, é uma camada morta, tá, pessoal? Não tem vida isso daqui, e serve apenas como como uma casca de proteção, tá? Já a interna é viva, tá? E é responsável justamente por conduzir a seiva elaborada, beleza? Então, a casca interna, ou também chamada de liber, tá? É a responsável por conduzir a seiva elaborada, mas para a gente não importa isso, a gente não utiliza nem a parte externa nem a parte interna. Beleza? Já o câmbio, pessoal, tá? É uma camada bem fina, que é justamente esse câmbio que vai se tornando os novos anéis as novas camadas, né? Os novos anéis de crescimento. Beleza? E também ele não é utilizado. Então, esse primeiro anel, vamos dizer assim, entre aspas, né, de crescimento, a gente joga fora também, porque ele ainda não está totalmente fibrado e pronto, né, para ser utilizado. Ah, e aí, sobre o lenho eu já falei, né? Dividir em alburno e cerne, beleza? Que é a parte mais importante. Isso é que a gente tem que saber, tá, pessoal? Isso a gente tem que saber. Então, uma foto aí só para ilustrar melhor. Essa árvore específica você consegue separar bem, pessoal. É bem escuro aqui o cerne, tá? E o alburno bem clarinho, tá? Aqui é o alburno, aqui é o cerne. Não dá para ver bem. Nem toda árvore dá para ver. Nem toda espécie, né? Dá para ver isso daí. E aqui também dá para ver os anéis de crescimento, né, pessoal? Você vê que sempre tem uma região mais escura ou uma região mais clara. Tá?
E é justamente isso, pessoal. O fato de ser mais, desse anel apresentar uma parte escura, uma parte escura, uma parte clara, se dá muito devido às fases do ano, tá? Às estações, né, do ano. Você sabe quando, como é o crescimento desse anel pela cor, né? Então, ou seja, ele se desenvolve na. Eu teria que olhar, que eu não esqueci agora. Mas se eu não me engano, ele se desenvolve na primavera. No verão, ele já dá uma diminuída no crescimento, aí fica mais escuro, se eu não me engano, é isso. Tá? E outono e inverno, ele dá uma parada, tá? O crescimento. Beleza? E aí para de crescer e só fica, é, vamos dizer assim, se enrijecendo, né? Se tornando realmente o anel do crescimento, um novo anel, uma nova camada do lenço, tá bom? Beleza. Então, ó, tá? Então essa parte mais clara, o anel do crescimento é tudo isso aqui, tá, pessoal? Beleza? Então, essa parte aqui é chamada de lenho inicial, essa parte aqui é chamada escura, é chamada de lenho tardio, beleza? Mas tudo, considera-se um anel de crescimento só. Nem toda árvore você consegue ver essa diferença, não, tá, pessoal? Em árvores dicotiledôneas, você vê menos essa diferença do anel de crescimento, né? Esse degradê do anel de crescimento, porque aqui a gente não tem é, aqui a gente não tem estações bem definidas do ano, né? Já se você parte para um país temperado, em que geralmente você vai ter as coníferas como madeira principal, geralmente você tem as estações bem definidas do ano, tá bom? Então aqui você vê aqui, só revisando, você vê a medula aqui, tá? Você vê o lenho, tá bom? O lenho, e aí você tem a parte, vê que nessa árvore você não é fácil você separar o cerne do albuço, né? Então eu vou colocar aqui só como modo de explicar, né? Você tem aqui o cerne e o alburno aqui, tá? Alburno. Aqui, pessoal, uma fina camada de câmbio, que é o que está se transformando nesses novos alburnos aqui, nessas novas anéis de crescimento. E aqui a casca, beleza? Acho que deu para entender a ideia, tá bom? Agora, devido a esse processo de crescimento, tá? A forma como se desenvolve essas árvores, a, é que existe aquela propriedade que eu comentei na aula passada, que é a anisotropia da madeira. Tá? Então, você vê claramente, pessoal, se você pegar uma tábua, um pedaço dessa madeira cortada, né, uma madeira serrada desse tronco, você vê claramente que na direção longitudinal, tá? Ou seja, na direção da altura da árvore, você vai ter a direção das fibras, tá? A direção das fibras, a gente vai chamar de longitudinal, ou seja, saindo aqui da seção transversal. E se a gente visualizar na seção transversal aqui, tá? Veja que a fibra está na direção aqui saindo da tela, né? Saindo ou entrando da tela, é a direção da fibra. E aí, se você olhar a seção transversal, você tem a direção tangencial a esse anel de crescimento, tá? E você tem a direção radial, certo? A direção radial. Então, você tem sempre três direções características aí no tronco, beleza? E aí algumas árvores são mais fáceis de ver, outras espécies de árvores são mais difíceis, tá? Então, por vezes, se você pegar uma tábua, uma peça, o ideal, a primeira coisa que vocês olharem a partir de agora, tá? É justamente se vocês conseguem identificar os anéis de crescimento, tá? E a direção das fibras, perfeito? Fica aí como exercício eterno para vocês, a partir de agora, ter um olhar de engenheiro, né, sobre as peças de madeira, para ver se vocês conseguem identificar. Nem sempre é fácil identificar, tá? Porque a depender de como foi cortada a madeira, você não consegue identificar bem. Além disso, às vezes você confunde esses anéis de crescimento com a marca que fica devido à serra, tá, de corte, que é circular também, né? Então tem que tomar cuidado para não se confundir com isso. Tá? Mas vale destacar que é, em termos estruturais, para propriedades mecânicas, só vai importar para a gente, tá, engenheiros, separar, tá, separar a direção
das fibras, paralela às fibras, ou a favor das fibras, que é também chamado, tá? Da direção perpendicular à fibra, tá? Ou contra as fibras, como é chamado, né? Que é um termo meio estranho, mas também é utilizado. Então, é, é, a diferença das propriedades mecânicas na direção da fibra em relação à direção radial e tangencial é muito grande. Já a direção das propriedades em relação à direção radial e tangencial não é tão grande e acaba que a gente simplifica e diz que a direção tangencial e radial juntas, tanto faz se é uma ou outra, é o que a gente vai chamar de direção contra a fibra, tá? Que as propriedades são bem parecidas, apesar de não serem iguais, tá bom? Apesar de não serem iguais. Então, outra figura aí para ilustrar melhor, a direção da fibra, né, pessoal? Seria aqui, ó, perdão, seria essa direção aqui, né? A direção da fibra, a vertical. Você tem a direção radial aqui, beleza? E você tem a direção tangencial aqui, beleza? Em cada anel do crescimento aqui. Tá tangenciando os anéis de crescimento. Dúvidas? 2h50. Deixa eu ver. Tá, eu vou falar só essa última partezinha, que é rápida. E depois a gente parar o de hoje, tá? Já está chegando no nosso prazo. Bom, então, isso que a gente veio falando aqui, pessoal, essa separação do tronco, né, essas fases do tronco, esses termos que a gente vem tratando é uma macrovisão, tá? A gente chama de macroestrutura do tronco. Agora a gente vai olhar mais com a lupa, né? Com o. Esqueci de novo o termo. Tá ruim hoje, viu? Minha cabeça está funcionando bem, não. Aqui. Mas vamos olhar numa escala muito maior, agora, muito menor, perdão. E aí nós vamos perceber que, apesar da gente dizer que está na direção da fibra ou contra a fibra, a gente vai perceber que tem uma diferença muito grande na microestrutura das coníferas versus a estrutura da dicotiledônia, tá? Que é simplesmente o fato que as coníferas efetivamente, cientificamente, não possuem fibras, tá? Então, supostamente, teoricamente, cientificamente é errado dizer, quando a gente vai trabalhar com as coníferas, é errado dizer, ó, está na direção das fibras, está contra as fibras, porque nem fibra tem, tá? Mas, para simplificação, a engenharia estrutural, a construção civil, admite que é tudo fibra, tá? Até porque a diferença é pouca, tá? No caso, a dicotiledônia, ela possui, na sua microestrutura, ela possui fibras, tá? E essas fibras são responsáveis pelo suporte mecânico do tronco, tá? Para ficar em pé a árvore, então quem sustenta são as fibras. Até por isso que na direção das fibras, ou seja, que é na direção do tronco, também na direção longitudinal do tronco, a resistência é maior, tá? Porque a natureza é muito mais sábia que a gente, pessoal. Então ela só prevê resistência para onde precisa. E a árvore precisa de resistência para se manter em pé na direção longitudinal do tronco. Né? Nas demais, não é tanta resistência, não precisa de tanta resistência, por isso que não tem. Tá? E aí as dicotiledôneas possuem as fibras para suporte mecânico e para transportar a seiva, tá? Você tem vasos. Você tem vasos. Entre as fibras, você tem vasos. Beleza? Daqui a pouco eu mostro uma foto. Já as coníferas é diferente. As coníferas, o mesmo tubo em que a seiva é conduzida, serve como suporte mecânico. Beleza? E esse tubo, entre aspas, a gente chama de traquídeos. Beleza? Então, se a gente for ver aqui, ó, no caso da conífera, toda essa parte escura aqui serve de suporte, tá? Serve de suporte. E a parte clara é o oco por onde passa a seiva, beleza? Aí você, professor, e como é a dicotiledônia? Pô, a dicotiledônia é diferente. Tudo isso aqui é fibra, tá? Fibra ou vazio, mas nada disso tem seiva sendo conduzida por aqui. A seiva só é conduzida pelos vasos, tá bom? Pelos vasos que não servem de suporte, beleza? Então são maiores do que os. Então
A dicotiledônia tem espaço para passar seiva maiores, só que em menor quantidade, né, isolados. Já a conífera é distribuído bem, de forma bem uniforme, tá? Os vasos por onde passa a seiva, né? E a sua estrutura também. Dúvidas, pessoal? Não tem dúvidas, nós vamos ficar por aqui, tá? Porque já deu 2h55, né? E 2h54 agora. E a nosso horário é 2h55. Vitor, eu boto no YouTube, mas eu não botei aula de ontem ainda, tá? Se eu não botar até amanhã, me lembra que eu fica me cobrando que eu boto, beleza? É só o tempo mesmo de colocar. Aí eu pego o link e disponibilizo no SIGA A, mas como vocês estão ainda, tem muitas pessoas sem acesso ao SIGA A, recomendo vocês me inscreverem se inscreverem no meu canal lá do YouTube para vocês estarem sempre acompanhando, né? Se tem vídeo novo, não. Tá? Tem lá uma playlist, uma parte, né? Específica da disciplina aqui de materiais de construção 2, tá? Em que eu vou estar colocando 2020.2, tá? Abre o destaque, em que eu vou estar colocando esses vídeos, beleza? Alguém levantou a mão aí? Pode falar. Fui eu, professor. Em relação à questão do pessoal que não foi matriculado ainda na matéria, como é que a gente vai ficar? Porque assim, eu já estou assistindo as aulas, só que até agora nenhum posicionamento, né? Da questão do pessoal que encerrou materiais um, mas não teve como É, encerrar mesmo a matéria lá. entendi. Ó, eu acho que pior que vocês, mais perdido estou eu, certo? Vocês têm que falar com o coordenador. Em termos dos professores, já foi decidido em colegiado que não ia ser considerado os pré-requisitos. A gente ia flexibilizar os pré-requisitos para os alunos poderem continuar o seu curso normalmente, né, sem serem prejudicados. Então, isso já foi definido entre os professores. Eu, por exemplo, para essa disciplina, a Sheila e eu já entramos em acordo e decidimos que dá para continuar, independente se você já tem a nota de materiais 1 ou não, certo? Por exemplo, eu já entrei em contato, já combinei com o professor Gesimiel que também os alunos que saíram do semestre passado de materiais 2, que não saíram ainda, na verdade, já podem pagar teoria 1 ou tecnologia 1 sem ainda estarem aprovados, né? Ou seja, a gente flexibilizou os pré-requisitos. Agora, burocraticamente, como está sendo isso em termos de coordenação, em termos de direção, em termos de é, reitoria, eu não sei. Eu sei que eu estou recebendo um monte de e-mail, tá? Negócio de justamente pedido de matrícula, tá? É, então, aí eu estou recebendo esses protocolos, aí eu não sei nem como. Eu estou recebendo um monte de e-mail. Eu acho que vocês só acompanham um, eu estou recebendo de todos os alunos. Tem uns 15, todo dia eu recebo uns 15, 20 e-mails aqui, isso daí, atualização. E eu acho que está andando o processo, né? Está andando o processo. Ontem mesmo à noite eu tive que desligar a internet porque estava chegando esse e-mail e eu não conseguia aqui dormir. E aí eu acho que está andando o processo, mas tudo com burocracia demora, né? Demora. Então vamos ver aí. Pergunta para o Fernando. Eu acho que chegou, eu acho que a última movimentação que teve foi chegar na coordenação de engenharia civil. Então, a partir de agora, o processo está nas mãos de Fernando, se eu não me engano. Tá? Posso ter interpretado errado. Então, vamos lá, pergunta para o Fernando se chegou o seu processo e o que é que falta, em termos de prazo, tudo mais, porque decidido isso já ficou, né? Que vocês poderiam assistir a aula tranquilamente e pagar, né? Não só assistir a aula. Vocês podem pagar a disciplina, né? Mesmo sem o pré-requisito. Nesse momento de pandemia, né? De uma sessão, né? Sim. Abriu o processo, já abriu o protocolo, tá andando o processo, tá? E aí você fala lá com o Fernando, eu acho que está os últimos e-mails que eu recebi, eu posso até olhar aqui, tá na mão do Fernando. Deixa eu ver aqui, né? Recebi um monte ontem. Não tô achando. Eu tô no e-mail errado. Eu acho que está indo para o outro e-mail. O meu outro e-mail, para o IFAL Palmeira. Deixa eu ver aqui. Está indo para o IFAL Palmeira. Aqui, por exemplo, processo de matrícula foi enviado para a unidade de coordenação do curso superior de engenharia, de Palmeira dos Índios. Então,
Recebi várias notificações. Eu acho que o responsável lá da reitoria é, mandou todos os processos ontem para, para vocês, ou para a coordenação. E vocês buscam o Fernando agora para estar com ele. Fechado? Tem mais dúvidas, pessoal? Eu vou tentar colocar, tá, hoje as aulas no YouTube e o material no Cigar, tá o slide já vou tentar colocar no Cigar hoje. Beleza? Eu ainda tenho aula agora à noite, então provavelmente eu vou estar focado nessa outra disciplina, mas logo depois eu tento colocar esse material. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado aí. Valeu.